Foi revelado, pessoal, pelo próprio George R. R. Martin qual será a primeira cena de House of the Dragon. Assim como a gente já especulava desde o teaser, o Grande Conselho de 101 deverá ser a cena inicial da série. Nesse vídeo, pessoal, eu vou explicar tudo para vocês porque esse grande evento é um dos mais importantes da história de Westeros e será extremamente relevante para a história que vamos ver em House of the Dragon. Já deixa seu like aí embaixo para ajudar o canal. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais aí para não perder nada da série e bora pro vídeo. E uma informação muito importante que já foi divulgada nos últimos dias é a duração dos episódios de House of the Dragon. A HBO atualiza semanalmente a programação deles no próprio site e com isso a gente acaba descobrindo a duração de todos os programas. O primeiro episódio da série, segundo o próprio site da HBO, terá 1 hora e 6 minutos de duração. Em comparação com GOT, o primeiro episódio lá teve 1 hora e 3 minutos. Então isso já indica que a gente pode esperar uma estrutura narrativa bem parecida com o que a gente teve lá no primeiro episódio de Game of Thrones. E bem, mesmo se você não tenha lido os livros e apenas assistido Game of Thrones, já deve ter ouvido falar muitas vezes durante a série original na rebelião do Robert. Essa rebelião foi um evento catalisador extremamente importante para a história de Game of Thrones. E a gente pode dizer que o Grande Conselho de 101 terá essa mesma relevância para os personagens de House of the Dragon. Basicamente foi um dia decisivo na história de Westeros que desencadeou todos os eventos que veremos na série até chegar na Dança dos Dragões. Acontece, pessoal, que eu não imaginava que veríamos esse momento em live action na história. Na minha cabeça eles só iriam citar ou comentar, assim como eles fizeram com a rebelião do Robert, que era comentada entre os personagens de Game of Thrones. Porém agora o Martin revelou que essa será a cena de abertura da série, ou seja, o prólogo. Assim como a cena dos caminhantes brancos além da muralha, lá no primeiro episódio de GOT. E assim como tudo no universo de Game of Thrones, as sementes do Grande Conselho de 101 brotaram muitos anos antes do evento acontecer. Jaehaerys Targaryen era o 4º rei a se sentar no Trono de Ferro. O seu reinado foi conhecido por ser o mais longo da história, e no começo da história, o herdeiro do Jaehaerys, o Aemon Targaryen, era um jovem saudável e montador de ninguém menos que Caraxes, o mesmo dragão que mais tarde será montado pelo Daemon. Aemon era muito corajoso e mais tarde foi lutar num conflito que aconteceu lá nas Ilhas de Tarth, onde fatidicamente foi atingido por um dardo na sua garganta, fazendo-se afogar no próprio sangue. Aemon era pai de ninguém menos que Rhaenys Targaryen, a sua única filha. Tecnicamente, pessoal, a linhagem real sempre segue o primogênito do rei, ou seja, o filho mais velho. Porém, o filho mais velho do Aemon era Rhaenys, ou seja, uma mulher. E Jaehaerys, pessoal, decidiu simplesmente pular a linhagem, ignorando a Rhaenys ao Trono de Ferro. Rhaenys também estava grávida de Lena Velaryon na época, o que fez com que o Jaehaerys também ignorasse a linhagem da Lena. Jaehaerys logo escolheu Baelon, o seu filho mais novo, como seu sucessor. Baelon era casado com a sua própria irmã, a Alyssa Targaryen, com quem teve seus 2 filhos, que são ninguém menos que Viserys e Daemon Targaryen. Baelon mais tarde se tornou mão do seu próprio pai, para adquirir mais experiência e conhecimento de como governar. Porém, após uma caçada, pessoal, ele sentiu dores no peito e veio a falecer dias mais tarde, no ano de 101. Sem mais saída e temendo uma disputa por poder e uma guerra pelo Trono de Ferro, com a sua iminente morte, Jaehaerys procurou pelo seu 4º filho, Vaegon Targaryen. Vaegon, pessoal, havia recusado seu título anos mais cedo para se tornar um Maester lá na Cidadela. E segundo os boatos, foi ele quem sugeriu a seu próprio pai um grande conselho com todos os lords de Westeros reunidos para decidir essa questão. Jaehaerys não fazia ideia de como o reino reagiria a uma convocação de um grande conselho, porque é algo que nunca aconteceu. Porém, ele se preparou para receber milhares de pessoas. Para isso, pessoal, ele convocou que a Casa Strong cedesse em Harrenhal para abrigar o evento, ou seja, o maior castelo de Westeros. Semanas se passaram e os lords não paravam de chegar no grande castelo de Harrenhal. Acredita-se, pessoal, que pelo menos 1000 lords estavam presentes ao longo dos 13 dias em que aconteceram o Grande Conselho. Dentre as dezenas de candidatos, Rhaenys Targaryen se apresentou como uma de suas pretendentes. A sua filha mais velha, Lena Velaryon, também pôs o seu nome. E por sua vez, Laenor Velaryon, o filho mais novo de Rhaenys e Corlys, considerando ainda a linhagem por parte da sua mãe. Os Velaryon tinham uma grande vantagem entre os demais candidatos. Eles eram, pessoal, simplesmente a família mais rica
rica e poderosa de todo o reino. Possuíam uma frota gigantesca e, portanto, um poder militar enorme. No começo, Daemon Targaryen também chegou a se apresentar como um pretendente, porém depois ele decidiu cancelar sua candidatura para apoiar o seu irmão, o Viserys. Rhaenys e Lena foram descartadas logo de cara por os Lords de Westeros, simplesmente, pessoal, por elas serem do sexo feminino. A filha mais jovem do rei de Jaehaerys, Sarah Targaryen, também havia se candidatado e foi descartada pelo mesmo motivo. Outros candidatos desconhecidos e sem linhagem nobre também se apresentaram, porém foram descartados pelo próprio rei de Jaehaerys. No final das contas, a decisão ficou entre o Laenor Velaryon e o Viserys Targaryen. Laenor tinha um sangue valeriano correndo em suas veias. Era montador de Sea Smoke, descendente da família mais rica do reino. No entanto, pessoal, ele era muito novo. Tinha nessa época apenas 7 anos de idade, o que pôs em dúvida a sua capacidade eminente de governar caso fosse necessário. Viserys, por sua vez, já tinha 27 anos. Era casado com Aemma Arryn e, como vimos na própria foto divulgada pela HBO, já tinha herdeiros a caminho. Nessa época, pessoal, a Rhaenyra já era viva e tinha pelo menos 4 anos de idade. Portanto, não deve ser ela quem está aí na barriga, assim como eu tinha imaginado antes. Além disso, pessoal, o Viserys montava já nessa época ninguém menos que o Balerion, o Terror Negro, se tornando assim anos mais tarde o último montador do dragão. E um último detalhe é que, apesar do Laenor ser homem, ele era herdeiro pela linhagem feminina, ou seja, pela linhagem que já havia sido rejeitado 2 vezes da Rhaenys, enquanto o Viserys, pessoal, era herdeiro pela linhagem masculina, o que pode ter pesado bastante também na decisão dos lords presentes. No final das contas, após quase 2 semanas de discussões, as centenas de lords presentes no Grande Conselho decidiu que Viserys Targaryen seria o sucessor do rei de Jaehaerys Targaryen ao Trono de Ferro. Segundo os rumores, pessoal, o Viserys recebeu até 20 vezes mais votos do que o seu oponente. E apesar de não estabelecer nenhuma lei, o Grande Conselho de 101 levou a entender que a linhagem masculina sempre deveria prevalecer sobre a feminina. No entanto, sabemos que pouco anos mais tarde, por volta do ano de 105, o próprio Viserys Targaryen nomeará sua única filha, Rhaenyra Targaryen, como a sua sucessora. Eventos que mais tarde ocasionarão a grande guerra que veremos em House of the Dragon, a Dança dos Dragões. Mas assim como também a inimizade criada entre os Velaryons e os Targaryens, que o Viserys sofreu tanto para consertar. O próprio casamento da Rhaenyra com Laenor foi uma maneira que o rei Viserys encontrou para tentar consertar essas mágoas e restabelecer a proximidade com a casa mais poderosa dos 7 reinos, a Casa Velaryon. Pessoalmente, eu fiquei muito feliz em saber que a gente vai ver esse momento icônico aí em House of the Dragon, ainda mais para quem não lê os livros, que vai ser super importante para entender esses acontecimentos na história. Certamente foi uma decisão aí excelente dos criadores e dos roteiristas da série. E lembrando que se você quiser entender tudo sobre a história de House of the Dragon, eu já fiz um vídeo completo aqui no canal explicando os livros que você precisa ler para entender essa história. E se você quiser adquirir os principais livros da série agora mesmo, tem um link aí embaixo na descrição dos comentários com o melhor preço. Bem, pessoal, por hoje era isso. Deixem o seu like aí embaixo para ajudar o Voo do Dragão. Não esquece também de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Valeu, até a próxima e fui!